Oi, boa noite. Eu sou a professora Margarete, da equipe do Aqui é Pra Passar. Gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar novamente da Lei 8429. Por quê? Porque não encerramos esse assunto. Vamos falar de toda a lei, Margarete? Não vamos falar de toda a lei. Por quê? Porque do artigo 17 em diante se trata da parte processual. E essa parte dificilmente vai ser cobrada num concurso comum. Geralmente a parte processual só é cobrada naqueles concursos, muito difíceis e específicos. Por exemplo, num concurso para juiz. Mas eu creio que aqui, se você for prestar para juiz, se você quiser tirar suas dúvidas da parte processual, deixa aí sua questão, olha aí, que eu ou alguém da equipe do Aqui é Pra Passar vai fazer questão de te responder. Tem também o nosso grupo VIP do WhatsApp. Gente, entra lá. Lá o material é direcionado especificamente para você. Lá a gente deixa, acabou de fazer uma aula, lança lá para você ser o primeiro a assistir. Lá você consegue falar no PV ou comigo ou com alguém da equipe do Vai Pra Passar. E outra coisa, também tem nosso Instagram. Lá todo dia a gente posta uma dica. A gente posta a lei de uma forma específica que você vai pegar, tirar print ali da tela, salvar e depois você pode chegar e consultar. Fica muito mais fácil, é como se fosse um mapa mental, um lembrete. Gente, o que a gente está tentando passar para vocês é aquilo que a gente aplicou em nossas vidas, deu certo, estamos dividindo com vocês, repassando para vocês. Nós acreditamos sim que você descobrir uma coisa que dá certo para você, você tem um conhecimento, você não dividir esse conhecimento, não repassar esse conhecimento, é como se você estivesse perdendo tempo. É a mesma coisa de se estudar sem estratégia. Tá falando em estratégia, tem uma coisa legal que amanhã vai ser lançado lá no canal do Instagram para você que anda meio perdido nos estudos. Precisa de ajuda, precisa de direcionamento, tá? Vai lá, que por enquanto é gratuito e vai ser para sempre. Tá, brincadeirinha. Gente, então vamos embora. A gente vê a matéria aqui porque a gente veio para estudar. Não foi para ficar batendo papo, né? Várias coisas foram alteradas pela Lei 14.230 do ano passado, né? /21. Ela alterou em bastante, não foi pouquinha coisa, a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade. Vamos ver os principais pontos. Gente, antigamente se admitia a modalidade dolosa. E a gente vai ver lá onde está essa modalidade. Qual que era a conduta que aceitava a modalidade dolosa. Culposa. Porque quando a gente fala que agora só aceita a modalidade dolosa, dá a impressão que qualquer uma das tipificações de conduta ilícita se aceitava a modalidade dolosa. Não. Só se aceitava na do enriquecimento ilícito. E agora, com a Lei 14.230, com essa alteração, não se admite mais a conduta culposa nem nisso. E toda a conduta tem que ser dolosa. E nós vamos ver que também se trata de um dolo específico. Vamos ver a dolosa? Os atos de improbidade administrativa passam a depender de condutas dolosas. Foi suprimida de vez a modalidade culposa. Tá? Artigo 1º. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, ressalvados tipos previstos em lei especial. Gente, o que é isso, ressalvados tipos previstos em lei especial? Gente, vocês sabem. Qualquer conduta, você pode ser responsabilizado também por outros, em outras esferas, né? Em outros órgãos. Por exemplo, quando você atropela alguém, quando alguém que a gente não conhece atropela alguém e mata, ele vai só responder por homicídio? Não. Ele vai responder também, ele pode ser processado também na esfera civil e ser pedido dele uma indenização monetária. Então, uma coisa não exime a outra. Isso a gente vê a todo tempo na lei, tá?
Vejam bem, e é como eu disse, antigamente se admitia a modalidade culposa, agora só se admite a modalidade dolosa. Outra coisa bastante interessante é que a gente sempre ouviu falar em nepotismo, mas vocês sabiam que não existia uma lei federal de abrangência nacional que dissesse o que é nepotismo e como ele deve ser penalizado? O que existia era a súmula vinculante 13, era essa súmula assim que era usada para se punir o ato de nepotismo, que se descrevia e dizendo o que era e qual a conduta que aquele agente estava enquadrado no nepotismo. É tão interessante que, vejam bem, eles pegaram a súmula 13 e trouxeram exatamente o texto da lei, da súmula 13 do STF, para a lei. Tá? Vamos ver? Artigo 10º, parágrafo 2º, inciso 11. Tá? Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Esse é um novo tipo, uma nova tipificação de improbidade. Como eu dizia, já existia assim esse lance de nepotismo, já se falava muito, a gente ouvia falar muito, mas não existia uma lei de abrangência nacional até que o STF fez a súmula 13, tá? E aquilo foi usado como parâmetro, tá? E agora sim, eles trouxeram o texto da súmula 13 para a lei. Então, vejam bem, não é só o parente, é até o parente de 3º grau. E tem que ser parente, só são aqueles que são parentes? Não, aqui está falando isso por afinidade. E se vocês olharem mais a fundo, existe o nepotismo cruzado. Vocês sabem o que é isso? O nepotismo cruzado é quando eu gostaria de pôr meu parente consanguíneo ou meu parente por afinidade, ou alguém por afinidade. Mas eu não quero lá, eu acho que não. Ai, não, eu tenho medo de ser pego por nepotismo, de ser enquadrado no nepotismo. Então eu vou lá e peço pro meu amigo nomear o meu parente, e aí eu nomeio o parente dele. É o nepotismo cruzado. Eles fazem isso existe, a gente sabe que no Brasil existe. Isso existe justamente para dificultar, mas aí também existe essa previsão, né, do nepotismo cruzado, e descoberto vai responder sim por improbidade administrativa ao nepotismo, tá? Agora outra coisa que mudou, e não mudou tanto assim, mas aí tá lá grifado em todos os lugares como uma grande mudança. Está dizendo que se mudou de um rol taxativo das tipificações para de um rol exemplificativo, que era o que existia, para um rol taxativo. Nós vamos ver agora, eu falei também na aula anterior, que não se trata de um rol taxativo. Somente num artigo existe, sim, claramente se tratando de um rol taxativo. Nos outros, existe sim um rol exemplificativo. Vamos mostrar para vocês. Artigos 9º e 10º, mostrando para vocês que esses artigos continuaram sendo exemplificativos. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, quero que vocês prestem atenção nisso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividades nas entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Esse notadamente era exatamente o que existia nos artigos.
e era o que mostrava que o artigo era um rol exemplificativo. O legislador não tirou esse notadamente do nome. E vocês vão ver que do 10º também. O que comprova que continua sendo um rol exemplificativo. Porque quando ele diz notadamente, com certeza ele está dando uma interpretação subjetiva de que existem mais, não para por ali. Vocês vão ver a diferença para o rol taxativo. Vamos ler o 10º? Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente, prestem atenção nessas palavras também, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Mais uma vez, está mostrando o quê? Que é um rol exemplificativo. Olha a diferença para o rol taxativo. Vamos olhar aqui. Constitui ato de improbidade administrativa que atenda contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. Cadê o notadamente aqui? Não existe. Por quê? Porque quando ele fala caracterizada por uma das seguintes condutas, ele vai dizer as condutas. Essa e essa. Então, isso é um rol taxativo. Ele não dá margem para interpretação. Pode existir mais alguma coisa? Não dá. É isso e ponto. Isso é um rol taxativo. Todas as vezes que vocês verem que não está especificando isso, se trata de um rol exemplificativo. Nunca mais errem isso, tá? A palavra notadamente, você veja que nesse artigo ela some, ela é suprimida. Aqui, portanto, não resta dúvida de que se trata de um rol taxativo. Gente, isso está direitinho no material de apoio de vocês aí, na descrição do vídeo, tá? Peguem e imprimam, porque é interessante ter isso na mão. Vamos tratar agora do dolo. Se lembra lá que eu pedi para vocês prestarem atenção em algumas palavrinhas? Vamos tratar do dolo específico. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Isso era o texto que existia antes. Aquilo que eu falei, já existiu notadamente que dizia que era um rol exemplificativo. Esse era o texto da lei anterior. Era isso que eu queria mostrar para vocês antes da gente entrar no doloso. Tá vendo que aqui no artigo 10 existia assim a possibilidade da modalidade, além de dolosa, culposa, era somente neste artigo que admitia a modalidade culposa. Tá? Então agora deixou de existir isso, a modalidade culposa, havendo sim somente sendo admitido a modalidade dolosa. E esse dolo é o quê? É um dolo específico. Vocês vão entender por quê. Como eu disse, não se admite mais a modalidade dolosa. Isso vocês têm que ter. Parágrafo 1º. Considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas. O que isso quer dizer, tipificadas? Quando vocês verem tipificadas, quer dizer que são aquelas condutas expressas e descritas em lei. Então, se está expressas e descritas em lei, está especificados. Então, se trata de um dolo específico. Mas vamos mais à frente. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificados nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Prestem atenção nos trechos destacados, e aí no material de vocês está bem destacadinho. Não se trata somente de uma conduta com dolo, mas que esse dolo seja específico. O que isso quer dizer, professora Margarete? Bem, isso quer dizer que não interessa, que somente não adianta só comprovar que ele fez, você sabe que é doloso, a vontade de agir.
que ele tenha tido, que comprove que ele tenha tido a vontade de agir de forma errada, de forma errônea, de forma ilícita. Tem que provar a finalidade, o que ele queria. Enriquecer ilicitamente, isso tem que ficar comprovado. Que aquela conduta que ele tomou aqui, aquela ação que ele teve aqui, existia já aqui, quando ele tomou a ação, a vontade de alcançar um objetivo. No caso aqui, no exemplo que eu estou dando, o enriquecimento ilícito. Tá? Poderia ser prejuízo ao erário, mas nós estamos usando esse exemplo. Enriquecimento ilícito. Tem que isso ficar comprovado. Quando a lei diz que precisa ficar comprovado a mera vontade do agente em agir dolosamente, vai enquadrar ele ali na improbidade administrativa, tá? Isso transforma aquele dolo não num dolo qualquer, transforma aquele dolo num dolo específico. Gente, isso com certeza vai dificultar mais ainda para se enquadrar alguém em improbidade administrativa, tá? Mais uma vez aqui a gente pode notar que o legislador trouxe que a finalidade de ato ilícito é necessário para a caracterização do ato de improbidade, tá? Isso vocês vão ver repetidos em diversos outros artigos. Vamos ver o artigo 11º, parágrafo 1º? Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 5.687 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovada a conduta funcional do agente, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Vejam bem, a conduta dele, a mera conduta dolosa, não enquadra ele na improbidade administrativa. O que vai enquadrar ele é que aquela conduta dolosa teve sim uma finalidade, tá? Ele teve uma vontade, ele agiu errado aqui, ele agiu dolosamente aqui, cheio de vontade, ele decidiu agir erroneamente, ele decidiu cometer um ato ilícito porque ele tinha uma determinada finalidade. Ele queria chegar a um determinado ponto. Tá? Outra coisa interessante. Tá? Foi enquadrado lá na improbidade administrativa. Quem vai representar? Quem vai representar é o Ministério Público. Esqueçam tudo que vocês já ouviram falar antes. E agora lembre-se que quem faz a representação, quem representa é o Ministério Público. Só ele pode representar. Tá? Vamos falar das sanções agora? Deixa eu pôr aqui na minha segunda tela. Então, as sanções. Vamos ver lá. Vocês sabem lá quais são. Vamos falar de 3 coisas: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação a princípio, tá? São as 3 tipificações de improbidade administrativa, tá? Vamos ver as sanções. Antes de tudo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Mudou tanto a multa quanto as penalidades, tá? Vamos ver? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação a princípio. Vocês vão ter uma tabelinha aí, essa tabelinha que está passando aqui agora para vocês vão ter um material de apoio para vocês. As 3, se existir dano efetivo, vão ter que fazer o ressarcimento integral. Tanto no enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação a princípio, existindo o dano efetivo, vai ter que fazer o ressarcimento. Perda dos bens acrescidos ilicitamente. Por exemplo, o meu objetivo ao ter uma conduta dolosa era enriquecer ilicitamente, né? Então, o que acontece? Todos os bens que eu adquirir com aquele ato doloso, eu vou perder. Tanto no enriquecimento ilícito, como se houver prejuízo ao erário. Todo aquele benefício, todo aquele bem que eu consegui conquistar,
que vieram daquela conduta, né, eu vou perder. E na violação a princípio, não. Perda da função pública. Antes da gente falar de perda da função pública, eu quero que vocês entendam qual é essa perda da função pública. A regra, porque vocês sabem que em lei sempre existe a exceção. Não sei nem porque eles fazem isso. Eu acho que eles fazem para confundir a gente. Poderia ser muito mais fácil já pôr essa exceção lá no meio da regra, virar regra e pronto. Mas não, existe sempre a exceção e a exceção é o que te derruba. Tá? Perda da função pública. Vamos usar um exemplo. O que ele vai perder? Ele vai perder aquela função pública que ele exercia no momento em que ele teve aquela conduta dolosa. Exemplo. Eu sou um servidor público efetivo. Isso é verdade, né? Eu sou um servidor público efetivo. E aí, eu vou lá e me candidato ao cargo de vereadora, sou eleita e tomo posse, estou lá exercendo a minha função como vereadora. Só que, enquanto eu estou exercendo lá, eu decido, nossa, por que não ficar mais rica? Todo mundo faz, porque eu não faço. E eu lá, burlo a lei com essa finalidade. Vou lá e tenho uma conduta dolosa com a finalidade de enriquecer, de aumentar meu patrimônio. Gente, eu era o quê quando eu tive essa conduta dolosa? Vereadora. Então, o que acontece? Que função eu vou perder? Eu vou perder aquela função de vereadora. O meu cargo público efetivo vai continuar sendo meu. Vocês entenderam o que é essa perda da função pública? Mas e aí? Eu sou só funcionária pública. Lá meu cargo me dá condições de burlar a lei, ter aquela conduta dolosa que vai trazer dinheiro, vai aumentar meu patrimônio. E aí eu faço isso. O que eu vou perder? O cargo que eu tinha. Eu não era somente uma funcionária pública efetiva quando eu fiz aquilo? Não era esse cargo que eu estava exercendo quando eu tive a conduta dolosa? Não foi esse cargo que me impossibilitou ter aquela conduta dolosa? Então é aquele que eu vou perder. Tanto no enriquecimento ilícito quanto no prejuízo ao erário, você perde sim a função pública que você está exercendo no momento que você tem o ato doloso. Violação a direito? Não. Multa civil igual a acréscimo patrimonial. Então, vai existir sim uma multa civil. No caso de enriquecimento ilícito, eu vou ter uma multa civil igual a acréscimo patrimonial. Mas quando se trata de prejuízo ao erário, a multa civil é igual ao dano ao erário. E na violação a princípio, a multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente. E vocês vão ver lá, a gente já vai tratar, que essa multa aqui, ela pode existir um parcelamento, tá? E do tempo que vai ser. Calma que a gente chega lá. Gente, e aí a suspeição dos direitos políticos? Vejam bem, agora, a suspeição dos direitos políticos no enriquecimento ilícito é de até 14 anos. Aí vocês vão falar, caramba, 14 anos. Ferrou. Não, vejam bem, só existe, o legislador só taxou o máximo, ele não taxou o mínimo. Então, no enriquecimento ilícito é de até 14 anos e no prejuízo ao erário de até 12 anos. Na violação a princípio não existia isso, não existia essa punição. Agora, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios do poder público. Gente, no enriquecimento ilícito também é de 14 anos. Então, tanto a perda dos direitos políticos quanto a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios por parte do poder público é de até 14 anos no enriquecimento ilícito. E o mesmo tempo se repete no prejuízo ao erário, tanto 12 anos para a suspeição dos direitos políticos, como de até 12 anos a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios. Vocês vejam bem, é de até. Em ambas as situações é de até. E isso é importante que vocês gravem bem.
Por quê? Porque não é taxativo, não está dizendo é de 12 anos. Também não está dizendo um prazo mínimo, uma punição mínima, um tempo mínimo de punição. Está simplesmente lá especificando o máximo. E na violação a princípio, a gente já sabe que não existe perda de bens acrescidos ilicitamente. Ele vai sim, se houver dano efetivo, ressarcimento integral do dano. Na violação dos direitos, ele não vai ter suspensão dos direitos políticos, mas a multa dele vai ser de até 24 vezes a remuneração, a sua remuneração, e a proibição de contratar ou de receber benefício é muito diferente, é de até 4 anos somente. Então, isso também é uma coisa, esses tempos você tem que ter. O que cada um pode ser, a sanção que cada uma das condutas pode receber, tá? Isso é muito importante vocês saberem também. Vamos lá? Agora, ó, olha uma coisa interessante. A sanção, ela vai sim ser aplicada. Comprovado o dolo específico, ela vai ser aplicada. Mas é só comprovar o dolo? Não. Só pode ser aplicado qualquer um, até a multa, se houver transitado em julgado de sentença condenatória. Vamos ver? Cadê aqui? Artigo 12, parágrafo 9º. As sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Agora vocês vejam bem, isso serve para todas as funções. Elas só poderão ter aplicabilidade se tiver uma sentença transitada em julgado e essa sentença for condenatória, tá? O artigo 20 da Lei de Improbidade também volta a falar disso. A perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vocês vejam bem, aqui no artigo 20, ela dá aquela dualidade. Se você não estuda a lei, você pode simplesmente pegar a lei e falar, não, disse, e aí, qual é que vale? A que vale é que em trânsito em julgado tem que ter qualquer uma das penalidades, como está dizendo no artigo 12, parágrafo 9º, que é após o trânsito em julgado de sentença condenatória. No 20, continuou lá, ele continuou lá dizendo essas duas como já existia, né? Que a suspensão, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito julgado da sentença condenatória. E aí você pode pensar que as multas não, né? Que o ressarcimento não. Também é depois de transitado e julgado. Vocês vejam bem, o parágrafo 9 ele foi incluído por essa alteração advinda da Lei 14.230 de 21, tá? /21. Então é isso que está valendo, tá? Agora vamos lá falar das exceções, tá? Como eu disse, a regra só atinge aquele vínculo empregatício que você tem na hora, no momento que você decidiu ter aquela ação dolosa, tá? Com finalidade. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Tem que existir o dolo específico, tá? Agora a exceção. A exceção é que dependendo da gravidade. Vamos lá, vou dar um exemplo absurdo, né? Eu sempre dou uns exemplos absurdos para vocês. Eu lá, como vereadora, sou funcionária pública efetiva, né? E aí eu me candidatei a vereadora, e aí eu peguei e vi que todo mundo estava lá conseguindo enricar, e eu queria enricar também, e decidi ter a conduta dolosa, né? No fim de ter um enriquecimento, enriquecer, né? Aumentar meus bens patrimoniais. E aí eu tenho aquela conduta como vereadora, não como uma servidora efetiva. Mas, gente, só que eu sou tão gananciosa que eu quero enricar tanto que eu ganho dinheiro para comprar o estado de São Paulo. Eu tenho dinheiro, eu sou rica. Posso comprar o estado de São Paulo. Esse é o tamanho do meu patrimônio. Gente, é muito grande
esse enriquecimento que eu tive. É tão grande que não vai atingir só lá a função que eu exercia no momento da ação dolosa. É tão grande que vai atingir a outra, o meu cargo lá de servidora efetiva. Vocês entenderam? Não é qualquer coisa que vai lá atingir o cargo efetivo de vocês. A outra função, se vocês estiverem exercendo uma e tiverem outra, precisa ser uma coisa grande, tem que ser grave, gravíssima para atingir uma outra função, tá? A multa também. A multa, ela pode ser duplicada. Vamos lá. Eu sou rica, sou funcionária pública efetiva, né? Vamos lá, que eu vou ser penalizada em multa por ato de improbidade administrativa, só que o valor da multa, meu bem, não mexe nada com o meu patrimônio, porque eu sou muito rica. O objetivo da aplicabilidade da lei não é que você sinta o peso da lei? Então, nesse caso, quando o réu tem uma situação muito privilegiada financeiramente, então essa multa pode sim ser duplicada. Tá? Ressarcimento ao erário. Gente, existe a possibilidade desse ressarcimento ser feito em até 48 vezes. Porque aqui, o objetivo é que seja devolvido, seja sanado aquele prejuízo, né? Você venha devolver. Ele pode sim existir o parcelamento de até 48 vezes. Vamos parar por aqui, porque, como eu digo, é bom que a gente estude pouco, mas que a gente entenda. Qualquer dúvida, deixa aqui. Entre lá no nosso grupo VIP do WhatsApp e mande um direct ou para mim ou para alguém da equipe do Aqui é para Passar. Entra lá no nosso Instagram. Lá tem diversas dicas. Todo dia a gente publica uma dica. Tem os stories que com certeza vai te ajudar. É sempre uma pincelada, uma pegada naquilo que a gente precisa aprender, que a gente precisa rever, tá? Acompanhe a gente, como eu disse, senta o dedo no like aí que a gente precisa que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Um beijo e até a próxima aula.